Atlanta Hawks humilhado e Denver Nuggets eliminado. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo dos jogos da NBA que tiveram nessa quinta-feira, dia 30 de abril. Assim a gente fechou o mês de abril, hoje já é dia 1º de maio, no momento que eu tô fazendo esse vídeo. E eu vou fazer o resumo desses jogos dessa quinta-feira. Tá bom? Vamos começar por esse atropelo bizarro que o Knicks fez com o Atlanta Hawks. Jogo da vida do Hawks, a gente chegou nesse jogo com a série estando em 3-2 pro New York Knicks. E olha que o Atlanta Hawks chegou a abrir 2-1 e tomou 3 derrotas seguidas para assim essa série fechar em 4-2. E o placar final é assustador. 140-89 sobre o Atlanta Hawks. Chegou a ter momentos que eu tava olhando o placar e ficando incrédulo. Era parada de tipo 80-30, 60-20, coisa assim, bizarra, não parecia nem nível profissional o Atlanta Hawks, foi algo assim, assustador, ainda mais sendo o jogo da vida do Atlanta Hawks, né, cara? Eu já queria destacar, normalmente eu trago todos os jogos de forma individualizada também, mas eu tô fazendo esse resumo num horário mais tarde hoje, eu normalmente posto mais cedo. Então, eu ainda vou analisar qual jogo eu vou selecionar. Eu acho que eu vou, no final das contas, selecionar dois. Um aqui pro 21 NBA Club e um pro 42 NBA Club. Eu acho que eu vou trazer o do Knicks no 42 NBA Club e do Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets aqui. Eu vou postar depois, eu ainda vou analisar. Tá bom? Mas não esquece já de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos. Então, olhando primeiro para esse atropelo do Knicks sobre o Atlanta Hawks, destaques aqui do Hawks. O Jalen Johnson foi o cestinha do time com 21 pontos, além de 8 rebotes e 6 assistências. No geral, ele foi bem, longe de ser um absurdo pelo que ele já mostrou ao longo da temporada. Mas números constantes, ok. Só que aí o Anakin Alexander-Walker teve 11 pontos, sendo 3 de 8 nos arremessos. Não é tenebroso, mas abaixo do que se espera dele. No geral, o Anakin Alexander-Walker foi uma das decepções, para mim, desse time do Atlanta Hawks na pós-temporada. Ao longo da temporada regular, ele foi um dos caras que mais evoluiu, saindo de um bancário do Minnesota Timberwolves para uma das principais armas ofensivas do Hawks. Só que nessa pós-temporada eu não me lembro de nenhum jogo que ele sequer chegou em 20 pontos. Então, naquele Alexander Walker decepcionou. Essa é a minha opinião. CJ McCollum decepcionou, depois de um início de série espetacular, sendo o protagonista desse time do Hawks, decidindo o jogo 2 na vitória lá em Nova York e decidindo o jogo 3 para assim o Hawks estar em vantagem no início da série. De lá para cá ele morreu. Então, nesse jogo que ele teve 11 pontos, tendo 4 de 13. E é aqui que às vezes pesa a diferença de tipo um Trae Young para um CJ McCollum. Eu não imagino o Trae Young pipocar tanto. Eu às vezes imagino ele pipocar. Mas tanto neste ponto como foi o CJ McCollum, é demais, né, cara? Então o CJ acabou decepcionando num jogo tão importante. O Okongwu apenas 4 pontos também, não conseguiu ir bem. E o Dyson Daniels apenas 3 pontos, com 14 minutos de jogo ele já foi ejetado. Muito mal. Vindo do banco dá para destacar aqui o Kuminga com 11 pontos. E é isso. No geral, um jogo bizarro do Hawks, né, cara? E aí, olhando pro lado do vitorioso e classificado New York Knicks, a Anunoby teve 29 pontos, tendo 11 de 14 nos arremessos. Espetacular. Michael Bridges, aleluia! Michael Bridges apareceu. 24 pontos, tendo 10 de 12 nos arremessos. Eu vou até aplaudir, cara. Porque finalmente o Michael Bridges apareceu. Ele é muito bom jogador. Só que ele vinha assim, sendo trágico nos jogos dele. O cara não conseguia chegar em 10 pontos. Faltava confiança. E eu acho que muito pela forma como o jogo foi conduzido, em um nível de competitividade baixo, o Hawks marcando muito mal, produzindo muito pouco, o Michael Bridges conseguiu ter mais tranquilidade. E aí, tendo tranquilidade, ele fez uma grande atuação. 24 pontos, 10 de 12 nos arremessos, espetacular, cara. Então, assim, é um jogo muito bom do Michael Bridges, o melhor jogo dele na pós-temporada, sem dúvidas. Talvez o melhor jogo da temporada, né? Porque ele fez isso em 26 minutos. Assim como o Anunoby em 27 minutos fez 29 pontos. Os dois tiveram... Os dois não. O Anunoby teve mais pontos do que o minutos. Mas o Michael Bridges mesmo assim, 26 minutos, 24 pontos, muito bom. Então, é de se parabenizar o jogo do Michael Bridges pelo retrospecto recente dele. Pô, baita atuação. Jalen Brunson teve 17, não precisou forçar tanto pela forma tão fácil como o jogo se conduziu.
Josh Hart teve 14, foi bem também. E o Karl Anthony Towns teve um triplo-duplo com 12 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Só 1 de 4 nos arremessos. Dos 12 pontos, 10 foram de lance livre. Caraca. Enfim, mas ele contribuiu bastante em rebotes e assistências. É impressionante que chegou na pós-temporada, o nível de assistências, a média de assistências do Towns aumentou bastante. Porque durante a temporada regular ele ficava ali em 2, 3 assistências por jogo. Chegou na pós-temporada, ele levou essa média para 5, 6 e jogos inclusive de triplo-duplo, como foi esse caso. E se eu não me engano, teve um outro jogo nessa série que ele também teve um triplo-duplo. Então, eu que aposto, né? Eu geralmente aposto, eu consigo perceber esse padrão de estatística, né? Então, o nível de assistências do Towns aumentou bastante na pós-temporada. Vindo do banco, muitos bancários jogaram, mas não teve um grande destaque. Ninguém chegou em 8 pontos, por exemplo. Né? No geral, a real é que o Knicks roubou a dignidade do Atlanta Hawks. Meu amigo, a margem final ficou em 51 pontos. E não era um jogo qualquer, era o jogo da vida do Atlanta Hawks na temporada. E em casa tomou 51 pontos de diferença. É vergonhoso, cara. É vergonhoso. Uma coisa é você ser eliminado. Outra coisa é você ser eliminado desse jeito. É realmente assustador, cara. E olha que o Hawks chegou a abrir 2-1 na série. E assim o Hawks dá adeus à temporada. Vamos ver agora 76ers e Boston Celtics, vitória por 106-93 do Philadelphia. E a remontada está acontecendo. O Celtics chegou a abrir 3-1. Venceu o jogo 3 e o jogo 4, que foi em Philadelphia, né? E aí o 76ers vence o jogo passado jogando em Boston e segue vivo. E agora jogando em Philadelphia, vence. Essa série agora empata em 3-3 e a gente vai ter o privilégio de ver um jogo 7 em Boston. Então o Boston é favorito, por mais que o Philadelphia tenha vencido 2 jogos seguidos. Só que assim, o Philadelphia agora tem a manutenção ainda do Edgecombe, do Maxey e do Paul George. E o Embiid já vai pro terceiro jogo dele na série. Cada vez mais tá aumentando o ritmo de jogo dele. E são de fato 4 caras que eu consigo enxergar um roteiro de tipo um Philadelphia, pouco falado, mas que tendo o Embiid e Paul George trazendo experiência. E Edgecombe e Tyrese Maxey trazendo a juventude, chega muito longe. Eu vejo esse roteiro e esse discurso sendo montado assim de forma clara. Então eu não duvido desse time do Philadelphia porque tem 4 individualidades absurdas. Embiid, Paul George, Edgecombe e Maxey. Então, por mais que o Celtics, até na temporada regular, provou que é uma equipe melhor, eu acho que assim, num momento mais decisivo, vai se resumir em Jason Tatum, Jaylen Brown e talvez o Peyton Pritchard. Porque o Derrick White vem sendo uma decepção, jogo após jogo. Aqui a gente vai ver a pontuação dele, para ver como que foi o desempenho dele. Mas o Derrick White normalmente não tá chegando nem em 10 pontos. É uma temporada... É porque a temporada do Celtics é surpreendente, ela é muito boa. Ainda mais pelo tempo que ficou sem o Tatum. Mas a temporada do Derrick White é muito ruim, pelo que se espera dele. Né? Enfim, olhando para o 76ers, Tyrese Maxey, 30 pontos, joga demais. Paul George, 23, muito bem também, matando 5 bolas triplas. Embiid teve 19 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, muito bem. Kelly Oubre Jr., 14 pontos e 9 rebotes. VJ Edgecombe, 14 pontos e 8 rebotes. Só entre os titulares eu tô falando de 100 pontos, cara. Os bancários não foram tão bem, né? Mas os titulares comandaram esse time. E aí do lado dos Celtics agora. Jaylen Brown apenas 18. Jason Tatum 17, mas teve 11 rebotes. Duplo-duplo de novo. O número de rebotes do Tatum tá me surpreendendo. Ainda mais para um cara que ficou tanto tempo lesionado e uma lesão grave, como é tendão de Aquiles. O nível de confiança dele, que é o que mais me impressiona, tá? Porque ele não tá se escondendo em nenhum momento. Pega rebote pra cacete. O Tatum... É realmente um verdadeiro atleta, né, cara? O Derrick White, 11, passou dos 10 pontos, que maravilha. Mas muito longe do que se esperaria dele. Pelo que ele joga, pelo tanto que ele tem capacidade nas bolas triplas, principalmente, eu acho bem decepcionante a temporada dele e principalmente a pós-temporada dele, tá? Esse time do Celtics é muito forte. Mas, ainda mais com o tempo que o Tatum ficou fora, era pro Derrick White ser o grande coadjuvante desse time do Celtics. Mas a real é que hoje o Pritchard é muito mais importante que o Derrick White. Essa aqui é a real. Sam Hauser teve 5 e o Nemesqueta 4 pontos e 11 rebotes. Vindo do banco, dá para destacar o Peyton Pritchard com 14 pontos.
Nenhum jogador do Celtics chegou sequer em 20 pontos, né, cara? O Philadelphia, de fato, foi melhor e assim força um jogo 7. E que nem eu falei, eu consigo enxergar perfeitamente esse roteiro de Embiid, Paul George, VJ Edgecombe e Tyrese Maxey mesclando experiência com juventude, aprontando pra cima do Celtics. E esse time em pós-temporada tendo esses nomes, eu acho que sim, pode surpreender. E já na próxima temporada, tendo esses caras inteiros, eu acho que é um Philadelphia que pode fazer uma temporada regular muito melhor do que foi essa daqui. Né? Mas tem que ter esses caras, né, velho? Enfim, o Paul George é surpreendente, tá? Porque ele ficou muito tempo fora e voltou já em um nível muito bom. Enfim. E aí a gente fecha com a eliminação do Denver Nuggets. Vitória do Minnesota Timberwolves por 110-98. O Wolves que não teve DiVincenzo, o Wolves que não teve Edwards. Os dois não vão voltar, lesões graves, principalmente o DiVincenzo deve ficar fora um ano praticamente, foi tendão de Aquiles. A mesma do Tatum, do Haliburton, o DiVincenzo teve o azar de ter ela. Sem o Edwards, ainda não teve o Dosunmu, que foi o grande nome de uma dessas vitórias do Wolves na série, justamente no jogo da lesão do Edwards e do DiVincenzo. E aí quem apareceu? Jaden McDaniels, que se envolveu em muita polêmica, né? Porque teve uma entrevista que ele deu falando que o Nuggets não sabe defender, que o Jokic não defende, o Jamal Murray não defende, o Gordon não defende, o Ken Johnson não defende. Bancou isso daí e foi lá e resolveu a série. Defensivamente um monstro e ofensivamente fez o melhor jogo da carreira dele. Ele em 44 minutos, quase 45, o cara jogou o jogo todo, cara. Fez 32 pontos, além de 10 rebotes. O McDaniels assumiu o protagonismo. É, de fato, uma baita atuação dele, é um playoffs muito bom dele, sendo protagonista de fato do time pela quantidade de lesões. Terrence Shannon teve oportunidade como titular, não tendo o Dosunmu, não tendo o Edwards, né? Fez 24 pontos além de 6 rebotes, muito bem também. Só que ele teve 1 de 7 nas bolas triplas, né? Poderia ser um pouquinho melhor. Mas mesmo assim não vou criticar, uma baita atuação dele. Julius Randle, 18. Esse é um ponto, né? O Randle não consegue ser protagonista. O Gobert duplo-duplo com 10 pontos e 13 rebotes e ainda deu 8 assistências. Isso é o mais impressionante. Mais do que pontos, porque não tem nada demais. Mais do que rebotes, porque a gente já está habituado a ver. 8 assistências do Gobert é impressionante. E o Mike Conley teve 7 pontos. Dá para destacar vindo do banco. Naz Reid com 15. Se a gente olha para esse time no papel, não tem nada demais. É um time extremamente comum, esse time do Wolves. Mas o nível de intensidade, o nível de concentração, o esforço, o nível de foco desses caras é algo que eleva demais o time. Porque, por exemplo, se você compara esse time no papel, McDaniels, Terrence Shannon, Julius Randle, Gobert, Mike Conley, e compara com um time que tem o Jamal Murray, que tem o Nikola Jokic, no papel o time do Denver é melhor, pelas lesões que o Wolves tem. Então, hoje no papel o Denver é um time melhor, mas no confronto o jogo é jogado dentro de quadra e não no papel, né, cara? E do lado do Denver Nuggets, o Jokic teve 28 pontos, 9 rebotes e 10 assistências, beirou um triplo-duplo, foi muito bem. Cameron Johnson muito bem também, 27 pontos, matando 5 bolas triplas, jogou demais. E aí, acho que é a grande decepção. Jamal Murray apenas 12 pontos, teve 4 de 17 nos arremessos, não matou nenhuma bola tripla, que é uma especialidade dele. Muitas vezes quem marcava ele, Jaden McDaniels. O McDaniels engoliu o Denver Nuggets, essa que é a real. Spencer Jones teve 8 pontos, ele que veio recentemente de um grande jogo, dessa vez foi discreto. Christian Brown apenas 3 pontos também, bem frustrante o jogo dele. Não teve o Gordon, né? De novo não teve o Gordon. E vindo do banco dá para destacar Tim Hardaway Jr. com 13. E já tá definido o confronto do Wolves. San Antonio Spurs. O Wolves tá lascado, cara. Só que assim, que nem eu falei, o jogo não é jogado no papel, né, cara? Só que no papel, o time do Spurs, ainda mais com a lesão do Edward, do DiVincenzo, e eu não sei até que ponto vai a lesão do Dosunmu, não tem comparação. No papel o time do Spurs é infinitamente melhor. Só que assim, no papel o time do Denver era melhor que o do Wolves também. O Denver antes dessa série tinha chegado com acho que umas mais de 10 vitórias seguidas antes do confronto. Então, o jogo não é jogado no papel, né, cara? Se fosse jogado no papel, pelo nome dos jogadores, o Denver teria vencido. E não foi isso que aconteceu. A série fecha neste 4-2 e o Minnesota Timberwolves passa de fase. O San Antonio Spurs é favorito, muito favorito, mesmo se fosse o Denver Nuggets seria favorito.
Só que contra o Minnesota Timberwolves eu diria que é ainda mais favorito no papel. Só que nem eu disse, o jogo não é jogado no papel. Então eu não duvido nada desse time do Minnesota Timberwolves pela mentalidade desse time. É uma constante quase que todo ano. O time às vezes nem precisa ser brilhante na temporada regular. Mas chega em playoffs muito pela presença do Edwards, é um time que se transforma. E dessa vez nem tá tendo o Edwards por conta da lesão dele. Mas sempre aparece alguém para brilhar. Aparece o Dosumo, aparece o McDaniels, vai ter jogo que vai aparecer o Julius Randle, tem jogo que aparece o Terrence Shannon. Então do nada sempre aparece alguém. Aparece o Naz Reid, aparece o Bones Hyland. Sempre alguém chama a responsabilidade. E defensivamente é um time forte. Então esse time do Wolves é um time que eu acho que pode aprontar também para cima do San Antonio Spurs. Só que eu acho que aí vai ter um empecilho muito grande, porque o time do Spurs é muito forte, cara. Eu acho que o Spurs passa, mas como foi nessa série, depois das lesões, não tem como duvidar desse time do Wolves, cara. Não precisa de nomes. Pelo esforço coletivo, cara, o nível de concentração desse time, um time que se defende muito bem, é um time que consegue ser competitivo contra quase todo mundo. E eu de fato imaginava uma remontada do Denver, porque o Wolves não tinha ninguém para decidir praticamente. O Julius Randle não aparece, perdeu o Dosumo, que foi um dos grandes nomes dessa série, perdeu o DiVincenzo, que é um cara fundamental para as bolas triplas, perdeu o Edwards, que é o grande nome do time. E mesmo assim, elimina o Denver Nuggets. Impressionante. E é isso, a gente fecha assim estes jogos desta quinta-feira. E a gente fecha assim, inclusive, o mês de abril. Como eu disse no início do vídeo, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer Knicks e Hawks no 42 NBA Club. E aqui no 21 NBA Club eu vou trazer Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. 76ers e Boston também é muito interessante, mas como o jogo do Knicks e o jogo do Wolves foram jogos que fecharam as suas séries, acho que vale dar preferência para eles. Tá bom? Então não se esquece de se inscrever tanto aqui no 21 NBA Club, tanto no 42 NBA Club, que eu sempre posto uma análise ou outra diariamente lá também. Beleza? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!